Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar com você aqui, participando do nosso podcast. É, é um momento assim sempre muito especial nós podermos falar de algo que a gente acredita com tanta alegria, com tanta satisfação, né? Esse podcast é um oferecimento da Genius Plan, uma realização da Genius Plan, e hoje eu estou aqui, Planos que Transformam. A gente nunca pode esquecer de falar o nome do podcast. Uhum. Muito importante. E hoje eu tenho a satisfação, a alegria de estar aqui com o professor, Dr. Ayrton. Rodrigues. Tem muita coisa acontecendo aqui, viu? É, Muita coisa acontecendo. Mas hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Dr. Ayrton Rodrigues. Professor, inicialmente, uma satisfação estar aqui contigo. Primeiro, eu queria que você pudesse se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, e aí depois a gente tem um tempo aqui para a gente poder bater um papo. Vamos lá? vamos lá. Bom, antes de mais nada, o agradecimento é recíproco. Ah, que Muito legal. feliz, é muito legal da gente poder conversar, falar sobre educação, falar sobre as perspectivas que a gente tem hoje, pensando um pouquinho para frente e o que é que a gente pode fazer. Bom, eu sou um professor com uma formação bastante humanista, tenho formação em direito, história, filosofia, pedagogia. Sou professor universitário, trabalho com pesquisa em educação inclusiva há 32 anos, e procuro desenvolver, autor de 2 livros, sempre uma proximidade com pessoas que têm interesse na educação. E é o caso hoje aqui. Ah, que legal. Professor, olha só, para a gente começar, eu queria pegar esse gancho da filosofia. É uma pena que a gente não tem gravado as conversas que nós já tivemos aqui antes, que elas seriam muito positivas. É Mas verdade. o ponto aqui qual que é? Eu queria pegar o gancho da filosofia e o gancho da pedagogia. Uhum. Eu não sei se é muito comum a gente fazer esse tipo de abordagem, mas a gente vive uma época da história, e aí falando especificamente sobre educação especial, que é a base que a gente trata aqui dentro do nosso programa, do nosso podcast, o que eu queria colocar é o seguinte: a partir de um conceito filosófico e a partir de uma prática pedagógica, como é que, como é que eu identifico esses papéis da filosofia e da pedagogia e como é que eu faço eles se conversarem dentro da sala de aula para que isso possa gerar melhores resultados? Vamos lá. É realmente uma pergunta complexa, né? Bom, filosofia é uma disciplina, é uma ciência humana que provoca, acima de tudo, um despertar da própria consciência. Tanto é fato que, em políticas públicas, a filosofia entrou e saiu, né? Há períodos em que a filosofia fazia parte do currículo, tira a filosofia do currículo, obviamente, num movimento de assim, não quero que pensem, pensem um pouco. Não quero que pensem, pensem um pouco. Então, na formação dos pedagogos, por exemplo, já que você falou sobre a pedagogia e filosofia, existe o curso de filosofia, em específico ética e cidadania. E por quê? Ela não é uma disciplina que ela instrumentaliza o Tá. professor, né? Ela não dá ali instrumentos para que ele tenha um material didático metodológico para trabalhar a filosofia em sala de aula. Isso acontece na disciplina de filosofia. Mas o professor ele é preparado para isso. Então, se esse professor ele compreende que a filosofia é o caminho para que ele reflita de forma crítica as condições nas quais ele atua, contexto, escola, política pública, educação, educação inclusiva, se ele tem esse movimento, ele vai sempre procurar o caminho ético, que seria o quê? O melhor para todo mundo. Eu, obviamente, as minhas escolhas, que é a escolha ética, elas sempre são voltadas para um bem comum. Eu não consigo mensurar se esse bem comum vai ser alcançado, mas isso não me impede que eu tenha essa atitude. Então, o professor em sala de aula, ele tem. Você está falando de uma lógica de recompensa? Não, não, não é Não? recompensa, não.
É sem recompensa. Se eu pensar na recompensa, Não, o que eu tô falando é que é, justamente as pessoas hoje hum. parece que elas praticam algo pensando em uma recompensa. Ah, mas não tem E aí dúvida. deixa de ser um comportamento que você assumiu como definição e passa a ser uma busca contínua de recompensa. Mas E aí eu acho que basicamente é isso que você está falando, né? é a partir do momento que você tem na própria família aquele jogo, né, ou aquela prática de que, olha, se você estudar, eu te dou o celular. Se você estudar, eu te compro um iPhone. Se você estudar, eu te dou videogame. Eu já estou tratando um ser humano que ele funciona na base da recompensa, né? Mas se eu não paro para estudar, se eu não tenho uma educação em que eu digo para você, não, você vai estudar, não porque depois você vai ter uma recompensa. Você vai estudar porque estudar é importante. Estudar vai te emancipar. Estudar vai levar você para um caminho mais feliz, inclusive, né? Não porque depois você vai ganhar um brinde Sim. por isso. Mas aí eu vou abrir um pouco mais a pergunta aqui, fugindo um pouco do roteiro. Vamos lá. Em que momento da história a gente, como sociedade, a gente errou nessa relação? Vamos lá. O melhor para todo mundo? Que você estude com o objetivo de crescer como indivíduo, como cidadão, como membro de uma sociedade, e que através do seu crescimento pessoal, profissional, a sociedade como um todo cresça junto. Essa é uma lógica. Em algum momento a gente perdeu isso. Uhum, Em algum momento a gente abriu mão desse pensamento de longo prazo, de uhum, quase de uma base de uma política, para algo extremamente imediatista em tudo. uhum, Então, eu não estou preocupado se isso vai ser melhor para mim. Eu quero saber o que eu vou ganhar agora. uhum. Seja o biscoito que o meu pai está me dando, seja algum outro tipo de benefício que eu possa oferir nessa relação. E aí a gente perdeu uma linha aí que deveria ser uma linha adequada, que a gente vê muitos países seguindo uma linha nesse sentido. Você consegue me dizer, ou é claro isso, em que momento isso se perdeu? Então, olha, eu tenho uma percepção que é da própria família. Bom, eu tenho 59 anos, então vamos falar aí de 50 anos para cá. Eu sou de uma época em que o meu pai e meu avô era muito comum. A minha mãe fazia a comida e o meu pai comia primeiro. Então vamos lá, vou fazer aqui uma brincadeira, Sim. tá? Do frango, o peito era para ele e a gente ficava com o Eu pescoço. já ouvi muito isso. Isso, né? Natural, E natural. aí o que que aconteceu? Nós vivemos isso na infância. Alguns da minha geração cresceram e disseram o seguinte: não, meu filho não vai passar por isso. Eu vou comer o pescoço e ele vai comer O peito. o peito. Bom, o que significa, né? As coisas se transformam porque você fala, bom, eu não quero repetir determinados comportamentos, mas alguns comportamentos que deixam de ser, algumas situações, é claro, é uma analogia que eu estou falando aqui do Claro, frango, claro. ela vai criando um movimento contrário, né? Hoje, eu estava estudando na faculdade Lawrence Kober, um autor importante, que levou ali, Piaget falou muito sobre o desenvolvimento biológico e o Kober ele fala do desenvolvimento moral. Bom, por que que você tem hoje crianças absolutamente adultizadas e você tem adultos infantilizados? Porque depende de um contexto, né? Então, o que acontece? Essa criança em que eu favoreço em tudo, ela vai demorar para amadurecer moralmente. Os valores serão outros. Eles serão muito flexibilizados. Por quê? Porque a família não quer que sofra, a família não permite um Sim. desenvolvimento ali do sim e do não, que é um desenvolvimento que faz parte da vida humana. E você tem, às vezes, uma criança que tem ali cinco, seis irmãos, os pais saem para trabalhar, normalmente uma menina, ela tem 10 anos, ela tem que fazer o almoço para o irmão de 6. Então, uma criança que 10 anos, ela tem uma responsabilidade, uma questão moral muito mais eh, antecipada do que adultos que têm, de repente, uma vida em que foi só o peito do frango e tem 30 anos. Agora, olha só, professor, eu achei muito real isso que você está falando. Agora, trazendo um pouco aqui para aquilo que é a nossa base, principalmente do ponto de vista pedagógico, indiretamente, estou fazendo aqui estou
fechando um raciocínio, você está me dizendo que uma série de comportamentos, acho que é uma palavra um pouco pesada, a palavra permissividade. Eu vou trocar a palavra permissividade por acessos privilegiados. Os nossos filhos hoje têm acessos muito mais privilegiados Uhum. do que nós tínhamos. Sim. O meu ponto é o seguinte: esses acessos privilegiados existentes hoje estão causando um problema ou uma dificuldade nesse relacionamento desse aluno com essa escola, dessa família que enxerga a sociedade como tendo que ter quase que uma obrigação de dar ao filho dela tudo o que é necessário. E muitas vezes, quando ele bate na escola, num relacionamento com um professor, diante de uma dificuldade de se aprender determinada disciplina, isso gera um desgaste. Você consegue fazer uma relação nesse sentido? Ou é prematuro a gente falar alguma coisa nesse Não, eu sentido? acho, sob o ponto de vista dessa geração ter acesso a muita informação, eu vejo isso de forma positiva. Agora, pelo aspecto da filosofia e da pedagogia, ter muita informação e não ser crítico em relação à informação, não saber julgar, não saber questionar, não saber procurar se essa informação que chega com muita facilidade para eles hoje, que não chegava para nós na nossa época, eh, ela acaba sendo um malefício. Por quê? Porque você tem disseminação de fake news, você tem ali o professor concorrendo o tempo todo com alguma coisa que é muito mais interessante. Eu vou dar um exemplo bem prático, professor de história, né? A turma do nono ano ama a Segunda Guerra. É um período em que os alunos gostam de estudar guerra. Alguns eles estudam tanto que eles discutem sobre batalhas. Que nas guerras Sim, você tem sim, batalhas. sim. Mas nos livros didáticos do ensino de história, você só ensina sobre guerra. E o aluno quer saber sobre batalha, mas eu não posso trabalhar batalha porque não está no livro didático, porque a grande maioria não sabe, eu Sim. não posso dar uma aula para Eu vou ele. falar sobre o dia D. Eu Eu vou quero falar o estudar dia o dia D, D. é o dia D. A gente fala muito mais sobre fato histórico do que contexto histórico. Eu posso falar da Torre Gêmea que caiu naquele dia, isso não muda. Mas o que levou isso a acontecer, eu precisava de um aprofundamento maior, porque Sim. são outros contextos. Então o que que acontece? Eles têm acesso. O acesso não é ruim. O problema é que essa geração, ela não tem a criticidade, ela não está se preparando de forma crítica a ver se aquilo que ela está recebendo é algo que eu realmente posso disseminar ou é algo que eu tenho que criticar. Agora, para criticar, para refletir, eu preciso pensar. E pensar é uma técnica. Claro. Pensar é assim, eu preciso exercitar, assim como os músculos, o pensamento ele também precisa ser exercitado. Como que se exercita? Você precisa ler muito, você precisa estudar. Para eu fazer uma análise sociológica de um tema, eu preciso conhecer isso, entendeu? A gente está falando de ética, eu preciso falar de que ética eu estou falando. A gente precisa conhecer isso. Então, Agora, é interessante que a gente começa a trazer o elemento aluno, a família, uhum, professor, a coisa vai dando uma tensionada. vai. E aí, o que que eu queria, dentro dessa lógica, eu queria perguntar. Em um momento da história, em alguns aspectos tão. Eu estou pensando muito para falar isso, porque assim, eu acho muito triste você usar a palavra escola tensa. Ou profissionais da educação tensos por conta de dificuldades de relacionamento. É um pouco disso que a gente está falando aqui, né? Uhum. Os acessos. Mas eu queria trazer esse gancho para perguntar o seguinte: como cuidar? Porque como é que a gente cuida? Porque a família, ela chega ali, ela entrega o filho, é um cuidado. A gente sabe que não é um cuidado de um recém-nascido, nada disso. Uhum. É escola, é aprendizagem, é evolução, tá tudo certo, mas não deixa de ser um cuidado. Eu estou confiando ao professor o cuidado pedagógico educacional do meu filho. Como é que o professor consegue vencer essa batalha hoje ainda? Como é que ele cuida da melhor forma possível? Então, por que para o professor hoje está muito difícil? Porque a família, a sociedade está entregando para a escola não uma preocupação meramente educacional. A família ela está cobrando da escola funções que é da família. Hoje, no caso específico da educação inclusiva, que você leva o aluno para a escola e a família não entende que a escola não é um processo terapêutico. A escola é um processo educacional.
Como que eu obtenho bons resultados para alunos que precisam ali de atendimentos terapêuticos? Quando no contraturno a família dá esse atendimento e esses profissionais estão em contato com os professores. Aí você consegue desempenhar um papel mais tranquilo. O cuidado, ele vai existir. O cuidado, nós não temos na formação, por exemplo, do pedagogo, uma disciplina que se refere a cuidado. O cuidado na pedagogia, na educação, ele é um efeito colateral, ele existe porque é uma relação humana. Eu cuido da criança, obviamente que eu cuido da criança. Eu não vou me sentir ofendido se eu tiver que ensinar uma criança a amarrar o cadarço do tênis. Eu posso fazer, eu cuido, eu também ensino a falar bom dia. Eu tenho outros cuidados, né? E dependendo da faixa etária, numa creche, ela troca a fralda, ela dá banho. Há um cuidado, né? Há uma relação afetiva. Mas a escola, ela é um espaço que ela pressupõe um outro momento. É um lugar de conhecimento pragmático, estruturado, Sim. né? E a família, ela delega para a escola funções que efetivamente não são da escola. Para o professor é muito difícil, porque o professor, ele cuida, mas assim, é o que eu falei, se ele estiver relacionado apenas a um cuidado específico de um indivíduo, eu te pergunto, como é que ficam os outros? Né? O professor, ele não consegue, né, dar conta disso. Para o professor está bem complicado nesse sentido, especificamente sobre a tua resposta. O cuidado, ele existe, tá? Mas ele é um cuidado que ele vai até, ele é muito relativo. Agora, o professor, ok, a gente vai começar a caminhar para o final aqui, mas eu queria que o senhor me falasse uma coisa. É, eu sempre gosto de perguntar isso e eu sempre gosto de fazer essa análise, nossa pergunta com todo o respeito, no que diz respeito assim, a você olhar o marco da história, né? Porque às vezes a gente pode falar o seguinte, ó, isso aqui tá bom ou tá ruim. Mas quando você olha num prisma diferente, você fala, não, existem avanços. Como é que você consegue contextualizar ou definir a educação especial no Brasil de 20 anos para cá? Qual que é a sua, você que trabalha com isso, tem história nisso, como é que você enxerga a educação especial na perspectiva inclusiva nesses últimos 20 anos? Então, olha, se a gente for falar de aspectos que avançaram, eu acho que socialmente avançou. Por que que eu digo socialmente? Porque hoje, no passado, muitas crianças com síndrome de Down eram reclusas em casa. Elas eram trancafiadas, né? Muitas, principalmente as relacionadas às questões, de déficit intelectual. Hoje essas pessoas estão aí, elas têm direito, elas possuem direito. Elas têm sinalização, elas têm acesso, nós temos lei de cotas, nós temos várias ações afirmativas que atendem a esse público que antes não era sequer reconhecido. Sim. No aspecto educativo, em que pese a gente dizer, olha, tem lei hoje, tem a inclusão, ela é compulsória, eu não vejo avanço, porque o avanço era que a inclusão se efetivasse. Se eu partir do pressuposto que a inclusão é toda uma adaptação do meio à necessidade singular do sujeito, eu não tenho nenhuma inclusão. Agora eu tenho uma integração. Eu pego esse sujeito, coloco ele lá e falo para ele, é isso que eu tenho para te oferecer. Faz a sua adaptação aí. Ele não faz. Se eu tenho um aluno com baixa visão, eu tenho que mudar a fonte do Sim. material que eu ofereço. Não adianta eu colocar ele e dizer assim, não, é a lousa que eu tenho. Ele tá integrado, mas ele não está incluído, né? Agora, o professor hoje, ele procura uma formação continuada, ele reconhece a necessidade disso, ele reconhece. Bom, quem é que paga essa formação continuada? Ele mesmo, com recursos próprios. O professor ganha muito pouco. Claro. O ensino custa muito caro no Brasil. Então, assim, o salário, ele não se reflete na sua formação. Então, quais são os incentivos que esse professor ele tem? Né? O que que o Estado pensa em relação a isso? Dizer para mim que a inclusão é compulsória, a escola recebe a todos, isso para mim não é inclusão. Né? Ela reforça processos excludentes dentro de um espaço. Inclusive, no meu segundo livro, eu fiz uma pesquisa profunda de 4 anos sobre isso. É uma educação que ela acaba sendo
perversa, esse é o nome mesmo, tá? Tem até um aluno estudando sobre isso, que ela é para o professor, para o estagiário e para a criança. Porque dependendo da condição da criança, ela nem sabe onde ela está. É um ambiente hostil para ela. Né? É um ambiente que a escola ela procura uma padronização. Como que eu posso buscar padronização, sendo que o que caracteriza a espécie humana é a diferença? Sim, Então, bem colocado. eu vejo que, assim, no aspecto social você tem avanços significativos, mas no educacional são poucos avanços. Eu não vou falar para você, eu estou feliz e acho que nesses meus 32 anos pesquisando educação inclusiva, os avanços eles ainda não me convenceram. E também, assim, se é para um, só não adianta, né? Ou é para todo mundo, ou não é para ninguém, né? Eu ia falar justamente sobre isso, né? Porque o que acaba acontecendo é que você vê algumas famílias que, por conta de um acesso privilegiado, ou muitas vezes os pais propriamente são educadores, eles têm uma facilidade maior, você percebe nitidamente um desenvolvimento muito maior, muito mais efetivo em uma criança com qualquer neurodivergência que ela tenha. Mas você não consegue padronizar, né? E a Uhum, educação sem padronização, ela não é educação, né? uhum. Aí ela cria mais camadas separatórias, que não é o que a gente quer. Para a gente encerrar, nós estamos caminhando para o final, um episódio mais curto aqui, mas, professor, eu queria pedir uma coisa. Uhum. Resume para mim, na sua perspectiva, a sua visão de futuro. E aí é o seguinte, tira um pouco a questão real, coloca a questão daquilo que é o seu sonho. Eu não gosto de usar muito a palavra sonho Uhum. nesse contexto, porque dá a impressão que você está pedindo algo inalcançável. E É. eu tenho certeza que você não vai listar isso aqui. Uhum. Mas como é que você enxerga a educação especial em um futuro que a gente possa falar, estamos fazendo um trabalho muito legal? Essa foi a pergunta mais difícil. Eu também não gosto assim, né, porque educação é longo prazo, Sim, né? Eu não, se eu pensar que daqui 20 anos eu quero uma educação inclusiva plena, né, que atenda às necessidades dos alunos, que eu tenha espaços que façam acolhimento do ser humano em toda a sua plenitude, em toda a sua potência, né, e com as suas características, daquela forma que ele nasceu, eu espero que a escola ela consiga realmente compreender que ela é um espaço plural, é um espaço que, além de acolher, ela ensina, ela cuida e o cuidado requer o sim e o não. Eu espero que o governo, ou os governos, ou os políticos, eles criem, pensem, chamem a população, os interessados, para que se proponha políticas afirmativas que não só tenham uma política afirmativa, mas uma política de permanência, né? Uma política que se sustente, que mantenha isso. É uma pergunta muito difícil. Eu gosto da utopia, né? Muita gente apropriou a palavra utopia do Thomas More como algo inalcançável. Para mim, na filosofia, eu considero a utopia algo factível. Ela só não acontece porque o ser humano não quer. Se eu disser assim, olha, é utópico eu achar que eu vou ter uma sociedade sem violência, pode falar, professor, isso é utopia. Mas se todos os seres humanos não quiserem mais a é violência, possível. eu vou alcançar. Bom, a gente podia falar do foguete, né? Um foguete jamais ele daria Não, ele já deu. Entendeu? Já Deu deu. e voltou para o Deu. mesmo lugar. Então, assim, coisas que a gente pode achar que é impossível, elas aconteçam. Mas, assim, elas podem acontecer. Agora, para isso, você precisa. Claro. E apoio político é indiscutível, né? As pessoas não fazem Política nada sem pública. A política. base é essa. É A isso. base é essa. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu quero, de coração aqui, agradecer ao Eu que professor. agradeço. Foi ótimo. E o nosso objetivo aqui foi a gente poder falar um pouco para você, educador, professor, e a gente queria tratar até um pouco mais de profundidade a questão ética. Porque como é que eu exerço uma atividade profissional em com a ética, com valores éticos, com valores morais, mas diante de coisas que aos meus olhos elas estão muito longe daquilo que deveria ser o minimamente proposto para que se pudesse exercer aquela atividade com toda a autonomia e com toda a possibilidade de alcançar os resultados. Então, a gente quis falar
um pouco sobre como é a realidade do professor a partir desse prisma da ética, para que ele possa refletir um pouco. E ter muito claro um ponto importante, né? Não abra mão daquilo que é o seu valor, o seu objetivo profissional de levar desenvolvimento educacional, de ensinar. Isso é algo muito importante que você, professor, muitas vezes está permeado por situações particulares e difíceis, mas que você precisa seguir. Você precisa avançar nesse seu objetivo, nesse objeto proposto, porque, seja ainda no universo da educação especial, é um quadro muito difícil e complexo, mas nós estamos avançando. Uma velocidade abaixo do que gostaríamos, mas nós estamos avançando. Eu preciso chegar ao fim desse episódio. Nos siga nas redes sociais, coloque o seu comentário abaixo, aquilo que você quer como um tema, para que a gente possa ou tratar isso com mais profundidade ou abordar outros temas que são importantes para o professor na educação especial, para que a gente possa avançar. Siga nas redes sociais e nos acompanhe nos próximos episódios, que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto que é tão importante para nós. Para a gente foi um prazer ter você aqui conosco. Até mais. Tchau, tchau.